Dentre as tantas enfermidades que podem acometer, que podem afetar o ser humano e que a elementoterapia magnética trata, está a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma doença demasiadamente desconfortável. A síndrome do pânico, ela tem uma acepção dentro da elementoterapia magnética muito particular. Nós enxergamos a síndrome do pânico como uma providência que a própria natureza toma para expelir determinados registros de dor que ficam alojados no mundo subconsciente, numa dimensão desconhecida do ser humano. Existe uma dimensão que o ser humano não adentra, não penetra, e onde existem muitos registros de dor, de sofrimento, de amargura, que às vezes vem da infância, da primeira infância, às vezes vem de quando a pessoa estava ainda na barriga da mãe. São registros dolorosos, momentos que marcaram, que impactaram, que traumatizaram, conteúdos de imenso peso psíquico-energético que ficam alojados no mundo subconsciente, no mundo psíquico, e que precisam ser desalojados. E como o ser humano não tem o hábito, não tem ainda as chaves que lhe permitem olhar para dentro de si, processar tudo aquilo que não lhe faz bem, transformar as suas trevas em luz, então a natureza toma uma providência e desencadeia uma crise que parece ser que a pessoa vai morrer ou enlouquecer. Assim descrevem as pessoas acometidas pela síndrome do pânico, pelas crises de pânico. A crise de pânico não é uma doença, ela é uma providência que a natureza toma para se curar, mas como o ser humano não sabe lidar com essa providência, porque ela é demasiado expressiva, ela é demasiado incômoda, ela traz sensações de morte, sensações de enlouquecimento, sensações de desrealização. Como o ser humano se assusta demasiadamente com isso, a pessoa se assusta, isso cronifica e vira síndrome do pânico. E a síndrome do pânico é uma doença horrorosa, porque a pessoa se limita socialmente, a pessoa tem a sua parte emocional castrada, as suas funções vitais também ficam afetadas, o seu sono, o apetite, tudo aquilo que dá prazer e sensações agradáveis ficam castradas. A síndrome do pânico é uma doença verdadeiramente incapacitante na maior parte das vezes, e ela merece uma atenção profunda. Como se trata de um conteúdo de dor que precisa ser expelido, e a natureza não tem outro recurso a não ser esse, uma vez que a pessoa não faz essas limpezas por ela mesma. Então, se sabe que isso não é uma doença maligna, isso é simplesmente uma providência, uma crise curativa, e ela é em si benigna. Mas ao se tornar crônica, ao cronificar dentro da natureza do ser humano, ela requer providências terapêuticas para que o ser humano desenvolva a coragem, a intrepidez, a capacidade de processar essas crises ou de expelir esse conteúdo sem que isso se torne um padrão estabelecido doentio dentro da sua psique. A elementoterapia magnética tem alguns protocolos, como a limpeza psíquica, a cura de obsessões psíquicas, e outros protocolos, também a cura da depressão, cura do estresse, cura da dor crônica, que podem auxiliar na cura definitiva. Não estamos falando de melhora, estamos falando de cura da síndrome do pânico, porque uma vez que a pessoa consegue transcender essa dimensão dolorosa que é trazida através das crises, ela se torna uma pessoa nova. Ela se torna uma pessoa muito mais sensível, muito mais amorosa, muito mais equilibrada, muito mais saudável do que ela era antes de ter a crise. Porque antes de ter a crise existia algo encruado no mundo interno dela, que não era olhado, não era visto. Então, dentro da elementoterapia magnética, a abordagem que nós damos à síndrome do pânico é essa. Nós mostramos que a crise é uma providência saudável do corpo, uma crise curativa, realmente. Mas ela, ao se cronificar, se torna uma doença, e essa doença tem cura. Muitas pessoas sofrem dessa doença e já existem muitos casos de melhora profunda e de cura profunda através da elementoterapia magnética.